Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. No Salmo 19, verso 14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que esse seja o nosso desejo, não somente nesse momento do culto, mas todos os dias, né? Que as palavras da nossa boca e o metade do nosso coração nesse momento sejam agradáveis ao Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos começar esse momento fazendo uma oração ao Senhor, entregando esse momento a Ele, que Ele ache em nós verdadeiros adoradores e que nós possamos cultuar de todo o nosso coração ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado, Pai, porque apesar da circunstância, o Senhor nos tem a oportunidade de estar aqui, mesmo com um grupo reunido, um grupo reduzido, Senhor. Ó Pai, nos abençoa nessa noite, dirige tudo que for feito aqui, que as palavras que forem ditas, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Conduz o Teu povo em tudo, conduz a nós que estaremos aqui e conduz aqueles também que estarão assistindo de casa, Senhor. Se faz presente, sabemos que por meio do Teu sangue estamos todos unidos, independente de onde estejamos, Pai. Nos abençoa, nos faz sentir a Tua presença a cada instante, nos guiando, nos ajudando. Fala ao Teu povo, Senhor Deus. Renova em nós a alegria da Tua salvação, renova em nós a confiança no Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis que temos enfrentado. Confiamos em Ti, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Continua nos guiando, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Derrame aos teus pés.
Louvado seja o Senhor, né? O nosso Deus é poderoso e um dia todo joelho se dobrará perante o seu poder. Nesse momento eu convido os irmãos, se quiserem, podem se assentar, a abrirem suas Bíblias em Romanos 8, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 18 ao 28 e depois do verso 35 ao verso 39. Romanos, capítulo 8. Amém. Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 28, diz assim: Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperarmos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E agora vamos ler do verso 35 ao verso 39, ainda do capítulo 8. Diz o seguinte: O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É consolador, né? É maravilhoso termos a certeza de que, apesar de qualquer circunstância que nós estejamos passando, que o mundo inteiro esteja passando, nós temos a firme confiança de que estamos unidos ao amor de Deus, pelo sangue do seu Filho Jesus. E esse Jesus que não somente nós, mas toda a natureza, toda a criação aguarda com grande expectativa a sua volta, né? Toda a criação do Senhor aguarda que Ele volte, e esse deve ser o nosso desejo também. E aí, tendo essa certeza de que Ele vai voltar, como nós devemos viver em um momento tão difícil, um momento de pandemia, em que todos estão preocupados, em que devemos pensar. E aí eu convido os irmãos a abrirem também Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 8, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Que os nossos pensamentos eles possam estar cativos ao Senhor nesse tempo, né? São tantas informações, são tantas notícias, mas que nós possamos entregar as nossas preocupações na mão do Senhor e confiar que Ele está cuidando de nós. O salmista, no capítulo 94, verso 19, diz assim: Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo.
né, que, confiando na volta de Jesus e no amor de Deus que nos acompanha a todo momento, tenhamos um conforto inabalável, pensando sempre nas coisas do alto e focando no Senhor, focando no seu grande amor que cuida de nós a todo tempo. E aí a gente não vai temer as más notícias, pois estaremos confiando plenamente no cuidado do Senhor e no seu amor por nós. E na volta do seu Filho Jesus, né? No céu não haverá doença, no céu não haverá morte, e lá estaremos para sempre com o Senhor, louvando o seu nome. Amém. Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor, vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Com alegria estamos felizes em estar mais uma vez na casa do Senhor, né? E como foi falado, no céu não haverá mais nenhum problema como este que estamos passando. Mas pela fé no Filho de Deus, nós já somos vencedores. Amém? Você que está em casa nos assistindo, aumente seu som, aumente sua TV. Se levante e adore o Senhor nesse momento junto conosco, que estamos aqui na casa do Senhor. Vamos louvar. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Deus que é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, porque Ele sempre está conosco. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorarmos o nosso Deus, né? Sabendo que Ele cuida de nós. E o nosso desejo é que
em breve possamos estar todos juntos aqui novamente, louvando ao Senhor, juntos em comunhão, né? Nossa família em Cristo, unidas pelo sangue do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que em breve possamos estar aqui em alto e bom som, louvando ao Senhor, né? Como faz falta os irmãos todos juntos, louvando ao Senhor, mas nós sabemos que independente de onde estivermos, se estivermos louvando ao Senhor, Ele estará escutando a nossa adoração. Então nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, louvemos ao Senhor, independente do lugar onde estamos, né? Que nossos corações possam estar voltados a adorar o Senhor com o nosso melhor, independente do lugar, independente da circunstância. Nesse momento eu convido o nosso irmão Miqueias, que irá trazer a mensagem do Senhor. E vamos nos concentrar, né? Se você está em casa, se desligue de qualquer outra coisa. Vamos nos concentrar, vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem falado conosco e Ele continuará falando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Pelo Teu amor que tem invadido os nossos corações, tem nos preenchido e tem nos feito transbordar de alegria na Tua presença. Senhor, obrigada pelo Teu cuidado, pela Tua graça, favor merecido em nossas vidas. Nesse momento te pedimos, Pai, leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor, os nossos corações presos à Tua vontade nesse momento. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos falar e que a Tua palavra encontre uma terra fértil no nosso coração. Que a Tua semente seja plantada, germine e dê frutos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também o Teu servo, o Teu filho que vai trazer a mensagem. Capacita a sua vida, que tudo que ele venha falar seja somente aquilo que o Senhor deseja que ele fale para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos aqueles que estão conosco, alguns poucos irmãos aqui, e você que está nos assistindo, que Deus se faça presente na sua vida, na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. E eu queria pedir a você que você ficasse com a sua Bíblia aberta após a leitura inicial, porque nós vamos meditar no texto e que você possa nos acompanhar nas leituras. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 ao 18 e depois os versos 10, 13 e 14 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora, no capítulo 4, talvez na mesma página, versos 10, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Ministra a partir de mim, Senhor, ao meu coração e a cada um dos meus irmãos e irmãs e as pessoas que estão nos acompanhando. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esses versículos que nós lemos, os dois trechos, né? Capítulo 3 e capítulo 4 de João. Esses versículos fazem parte de um relato de dois conhecidíssimos encontros de Jesus. O judeu e o fariseu Nicodemos, no capítulo 3, e a mulher samaritana, no capítulo 4. Muitas mensagens já foram pregadas nesses textos separadamente, mas hoje nós queremos olhar para os dois textos, porque dois são os encontros, mas a mensagem é apenas uma. Vamos pensar primeiro no encontro de Jesus com Nicodemos, que está em João capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Os dois primeiros versos de João 3 dizem assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E aí nós paramos aqui e pensamos em uma pergunta. Por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Porque João é muito enfático ao dizer que ele foi encontrar com Jesus à noite. Você percebeu também a declaração de Nicodemos quando ele vai falar com Jesus? Não parece uma declaração muito segura. Ele chega meio que em dúvida, ele está um pouco inseguro. É isso que dizem as palavras, é isso que dá a entender as palavras que ele fala inicialmente. Mas para entendermos um pouco melhor esse encontro de Jesus com Nicodemos, precisamos olhar para o que aconteceu imediatamente antes. O que foi que aconteceu antes? Em João capítulo 2, é relatada uma história de Jesus se aproximando da Páscoa, ele foi para Jerusalém. E aí, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele encontrou uma cena que chamou a sua atenção e causou nele uma reação. Quando ele chegou no templo, o texto bíblico diz que havia um mercado. Haviam bois, ovelhas, animais e cambistas que negociavam ali venda de animais, porque no templo animais eram sacrificados. E aquilo causou uma revolta em Jesus e ele faz um chicote de cordas, expulsa todos do templo, derruba o dinheiro, vira as mesas e diz: não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E os judeus, os líderes judeus, foram tomar satisfação de Jesus por causa daquilo e perguntaram a Jesus: com que autoridade você faz isso? E Jesus diz que a autoridade que ele tinha era tamanha que o templo seria derrubado e em 3 dias ele reconstruiria. E João diz que Jesus estava falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Jesus tem autoridade para isso. Mas, voltando para o capítulo 3, perceba o seguinte: Jesus tinha acabado de criar uma situação que não tinha sido certamente muito agradável àqueles fariseus, aos líderes judeus. Nicodemos era fariseu e um homem importante entre os judeus. Por que ir então à noite encontrar com Jesus? A resposta é óbvia. Nicodemos não queria que as pessoas encontrassem ou ouvissem indo encontrar Jesus. Ele não queria que, de repente, um amigo fariseu dele encontrasse: o que é que você vai fazer falando com Jesus? Não viu o que ele fez agora no templo, como fez aquela bagunça? Ele estava interessado em ir para Jesus para conversar com ele, mas ele não queria que as pessoas o notassem indo falar com Jesus. E as palavras iniciais que ele fala para Jesus não são, de maneira nenhuma, diferentes da atitude dele, porque demonstram insegurança e incerteza. Nicodemos apenas olhava os fatos e os sinais que Jesus fazia e concluía logicamente que Jesus tinha uma certa autoridade. Ele chega para Jesus e diz: mestre, a gente sabe que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque não tem como ninguém fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Perceba que Nicodemos aqui, ele não está tão seguro quanto o cego Bartimeu, que quando Jesus passava ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nem está tão convicto quanto João Batista, quando viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nicodemos chega para Jesus e diz: olha, eu estou olhando os sinais e assim, na minha cabeça, o Senhor é um mestre, é o que faz sentido, mas não há muita convicção da parte dele. Ele está um pouco titubeante, ele está temeroso, ele está em dúvida. E aí Jesus inicia o diálogo falando com ele. E no verso 3 do capítulo 3 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo já velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele pergunta. Não sabemos o que Nicodemos esperava que Jesus respondesse. Eu não sei, você não sabe, o texto não diz. Mas com certeza ele foi surpreendido. Porque quando Jesus falou, ele de imediato fez uma pergunta: como é que isso pode acontecer? Jesus estava dizendo algo muito importante para Nicodemos. Como é que nós sabemos disso? Pelas palavras iniciais que ele disse. Toda vez que Jesus queria falar algo importante, ele iniciava as palavras dele dizendo: em verdade vos digo. Jesus nunca falou nenhuma mentira. Tudo que Jesus falou era a mais pura verdade. Mas quando era uma coisa realmente importante, ele dizia: em verdade vos digo. E foi isso que ele disse para Nicodemos antes de falar da necessidade do novo nascimento.
Mas Nicodemos não entendeu nada. Nicodemos queria respostas, mas ficou com mais dúvidas ainda. E aí o diálogo continua. No verso 5, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Jesus, ele aprofunda um pouco mais a questão do novo nascimento como um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Ele fala do mesmo assunto, só que ele detalha um pouco mais. E todo judeu tinha um desejo: entrar no reino de Deus. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O judeu, como um todo, e Nicodemos também, certamente, tinha um desejo que foi alimentado no povo de Deus desde o Antigo Testamento: entrar no reino, na terra prometida. Desejo que foi alimentado no povo quando ele saiu do Egito e foi para a terra prometida. Desejo alimentado quando os juízes ali começaram a ser usados por Deus para conquistar a terra prometida. Assim, o judeu e a revelação da palavra de Deus, da Escritura, e alimentando isso, queria entrar no reino. Nicodemos queria entrar no reino, mas ele só poderia entrar neste reino se nascesse da água e do Espírito. Era o que Jesus estava dizendo. Disse a ele. Não era voltar para o ventre materno, como Nicodemos achava que deveria voltar, mas ser transformado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo. E Nicodemos continuou sem entender nada. Desta vez, ele nem tentou arriscar como da primeira. Ele só perguntou o seguinte: como? Da primeira, ele ainda tentou conversar com Jesus. Olha, eu vou voltar, como é isso? Mas agora, ele tinha ficado tão na dúvida quanto da primeira vez. Ele só fez perguntar: como é que pode ser isso? Ainda não entendi, não é? Jesus respondeu com outra pergunta. Jesus disse a ele: você que é mestre em Israel, não entende essas coisas? Você deveria entender. Está implícito na frase. Jesus não diz isso, mas está implícito na pergunta: como é que você é mestre em Israel, ensinador da Escritura, e você não entende essas coisas? E aí a gente para e pensa: será que Jesus estava falando de algo totalmente novo? Será que essas palavras de Jesus nunca ninguém havia escutado? Ninguém no povo de Deus tinha ouvido falar a respeito de água, Espírito e vento? Nicodemos era mestre, conhecia as Escrituras, o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, porque já existia na época de Nicodemos. Ele leu os profetas, leu a lei, ele leu os escritos, mas ele não foi capaz de lembrar do profeta. Ezequiel capítulo 36, verso 25 diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Você notou alguns elementos em comum com as palavras de Jesus? Água, Espírito. 500 anos antes, o profeta Ezequiel falando as mesmas coisas que Jesus falou com aquele homem. Mas cadê o vento aqui na passagem? Nicodemos também não foi capaz de se lembrar da visão do vale de ossos secos. Em Ezequiel 37 está relatada essa visão do profeta. Verso 1, 2 e 3 de Ezequiel 37 dizem assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos humanos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, disse o profeta: Senhor, tu o sabes. Veja que visão, essa é uma das visões mais extraordinárias da Escritura. O profeta Ezequiel é levado num vale de ossos secos, e o texto diz que os ossos eram sequíssimos.
Não havia um mínimo de umidade naqueles ossos. Não eram ossos de pessoas que tinham acabado de morrer ou que haviam morrido há algumas semanas ou alguns meses. Não. Aqueles ossos estavam totalmente sem vida. Não havia nada que alguém pudesse olhar e dizer, isso vai voltar à vida. Mas o profeta diz, Senhor, tu o sabes. Mas um pouco mais à frente, nos versos 9 e 10, diz assim, Ezequiel, então Deus me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé. Formavam um grande exército, um enorme exército. Olha o vento aqui. Nicodemos não conseguiu se lembrar de Ezequiel 36 e Ezequiel 37. Daqui para frente, no diálogo, João não registra mais nenhuma palavra de Nicodemos. Mas Jesus continua em sua fala. E assim como o dia vai nascendo, as coisas vão ficando mais claras nas palavras de Jesus. Verso 11 do capítulo 3 de João diz assim, em verdade, lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus outra vez vai para o Antigo Testamento. Desta vez, num acontecimento na época do ministério de Moisés. A Bíblia diz em Números que Deus, por causa da incredulidade do povo de Deus no deserto, que reclamava direto de Deus, ora, porque Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui? E certa vez eles reclamaram tanto que Deus se irou contra aquele povo e enviou serpentes para picar o povo. E alguns do povo morreram no deserto. Mas Números 21, 7 e 8 diziam o seguinte, então o povo foi para Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus, ele estava falando de si mesmo. Porque ele seria também levantado numa haste. Não numa haste de ferro ou para simbolizar uma serpente de bronze. Não, mas a serpente apontava para aquilo que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. E aí nós prosseguimos na fala de Jesus e paramos para ler o que podemos chamar de a revelação mais clara e sublime, a verdade mais essencial que Deus quer que nós saibamos. E é isto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, queridos, nós temos a revelação mais clara daquilo que Deus quer que nós saibamos. E esse que nós lemos foi o relato do encontro de Jesus com uma pessoa muito respeitada pela sociedade, Nicodemos. Agora vejamos um outro encontro de Jesus, desta vez com uma pessoa marginalizada. Vamos pensar agora no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olhe comigo o relato em João capítulo 4, do verso 5 ao verso 26, diz assim a Escritura, a partir do verso 5 de João 4. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia.
dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa conversa de Jesus, queridos, com essa mulher, tinha tudo para não acontecer. Tudo. Vários motivos. Primeiro, o horário que aquela mulher foi pegar água não era muito propício para ir tirar água no poço. Há muitos horários para fazer as coisas, ou horários adequados. Mas, certamente, ir num poço, pegar água, não é a melhor coisa fazer isso no pleno meio-dia, quando o sol está no seu máximo calor. E, em segundo, porque a relação entre os judeus e os samaritanos não era lá das melhores. Eles não costumavam se dar muito bem. Mas por que aquela mulher foi tirar água do poço naquela hora? Não era algo são, não era algo inteligente. Era se expor a um calor desnecessário. Por que ela foi lá naquela hora? Será que ela não queria ser vista por ninguém? Será que ela não queria ser notada? Será que ela não queria que ninguém a encontrasse? Uma pessoa preocupada com que ninguém a veja. Isso soa familiar? E Jesus, por que ele falou com aquela mulher? Será que ele não sabia da desarmonia que tinha entre os judeus e os samaritanos? Ele sabia, sim. Jesus sabia. Mas o desejo de Jesus era compartilhar com ela, com aquela mulher, algo muito importante. E aí, em João 4:10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem o balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? A mulher não entendeu absolutamente nada do que Jesus havia dito. Você já viu essa história? A mulher samaritana estava pensando na água substância. Que outro sentido poderia haver para ela? Ela estava perto de um poço e foi tirar água. Na mente dela, não tinha outro sentido para a água a não ser a água substância. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Desta do poço, ele estava dizendo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não venha mais a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Desta vez, Jesus foi um pouco mais adiante. Ele foi um pouco mais a fundo. Essa água que ele tem jorra para a vida eterna, é o que Jesus fala. E essa água que ele tem é tão poderosa que é capaz de eliminar a sede do agora e do amanhã. Quem toma dessa água não somente é livre da sede do presente, mas é livre da sede do futuro. E a mulher continuava sem entender muito bem. Ela ainda estava na água substância. Ora, como é que é? O senhor não tem o balde e tal? Como é que vai ser isso? E Jesus disse, verso 16, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Perceba o seguinte, Jesus muda abruptamente o diálogo que ele estava tendo com a mulher. Ele estava falando de água viva, de repente, do nada, sem muita ligação com o que ele estava falando, ele disse, vai chamar teu marido. Ela até tentou escapar do que Jesus havia perguntado, porque ela sabia a vida que tinha. E ela disse, eu não tenho marido. Mas Jesus fez um resumo da vida daquela mulher, uma vida cheia de marcas e de dores. Jesus deu um resumo daquela mulher.
Os detalhes dos outros casamentos, nós não sabemos, não foram registrados. A Bíblia não diz se foram, esses casamentos se acabaram por conta de divórcio, de viuvez. Mas uma coisa nós sabemos, que o casamento atual dela não era legal. Ela estava vivendo uma vida marital que não era adequada. A mulher samaritana nunca havia encontrado alguém como Jesus. Certamente, provavelmente, ela não costumava encontrar muitos judeus. E um judeu como Jesus, aí sim. É então que ela sai do campo da substância, do natural, e vai para o campo da adoração. Porque não teria outra alternativa a não ser subir o nível diante de uma colocação daquela. Jesus disse o que aquela mulher estava vivendo, não somente hoje, mas no passado. E ela muda o nível e para de falar de água, substância, e vai falar de adoração. Porém, mesmo tendo subido um pouco o nível, ela ainda estava muito rasa. Ela estava muito embaixo. Jesus respondeu no verso 21. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Mas vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus tem para compartilhar com aquela mulher não está no campo do natural. Não tem a ver, perceba que a mulher saiu da água e foi para a adoração, mas ainda estava na terra, ela estava aqui nessa existência. Olha, é nesse monte, é lá em Jerusalém, onde é? Mas Jesus, ele sai do campo do natural e o ponto aqui é outro. O ponto aqui é a verdadeira adoração ao Pai só pode ser se for em espírito e em verdade. Não pode ser diferente. Verso 25 de João 4 diz, a mulher respondeu, eu sei que o Messias virá, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo, com você. Jesus se revela claramente àquela mulher. Ali estava, diante dela, o Messias, o ungido, o enviado de Deus para salvar. Queridos, quais as semelhanças entre essas histórias? Nicodemos e a mulher samaritana. Duas pessoas cheias de limitações, cheias de dúvidas, cheias de inquietações, preocupações. Mas são duas pessoas que desejam e precisam de respostas. Perguntas foram feitas. Eles querem algo, eles querem resposta. Mas a questão não é somente essa. A pergunta é, quais as semelhanças entre a sua história e essas duas histórias? Essa é a questão. Será que todos nós não somos Nicodemos e mulheres samaritanas da vida? Você pode ser uma pessoa de prestígio na sociedade ou alguém marginalizado. Você pode ser o Nicodemos ou você pode ser a mulher samaritana. Mas o encontro de Jesus com Nicodemos mostra que Jesus está sempre aberto para receber aquele que o procura. O encontro com a mulher samaritana mostra que Jesus tem uma graciosa disposição de ir buscar o pecador, não importa a sua vida de pecado, presente ou passada. Jesus é a luz capaz de iluminar a mente mais cheia de dúvidas, como a de Nicodemos. Jesus é a água capaz de saciar o coração mais sedento, como o da mulher samaritana. Nós olhamos esses dois encontros, mas a mensagem é uma só. Lembra que eu disse? E essa mensagem tem 3 verdades. E eu queria, antes de nós falarmos das 3, ler com você de novo o texto que eu li inicialmente, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João 4, 10, 13 e 14. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e eu lhe daria água viva. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 3 verdades, irmãos, compõem a mensagem dessas 2 histórias. A primeira verdade é esta: Deus ama você. Não há palavras para descrever o amor de Deus. Por isso que Jesus falou o seguinte: tal maneira. Quando Jesus foi falar do amor do Pai, ele disse: porque Deus amou o mundo, faltou, não tem. Na nossa limitação humana, não tem palavra para descrever a grandeza do amor de Deus. E ele teve que recorrer à expressão tal maneira. Somente Jesus poderia expressar da melhor forma o amor de Deus. E esse amor é expresso numa ação. Nós, às vezes, costumamos amar por palavras, não é verdade? E às vezes não amamos por ação. Alguém diz que ama, mas as ações comprovam o contrário. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é expresso numa ação, numa oferta de um presente. O que Jesus chama aqui na conversa com a mulher samaritana de o dom de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 dizem o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus ama você. Você pode não amá-lo hoje, agora, você pode odiá-lo, mas Deus ama você. Essa é a primeira verdade. Mas a segunda que eu queria considerar com você é essa: Jesus é o único Salvador. Somente a fé em Jesus pode salvar. Somente Ele pode nos livrar da condenação. Somente por meio de Jesus nós temos acesso à água que sacia pela eternidade. O apóstolo Pedro, o temeroso Pedro, o trêmulo Pedro, que havia negado Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aquele homem pregou um sermão cheio de autoridade. E lá, pelo meio do sermão, ele disse o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus é o único Salvador. Mas a terceira e última verdade desta mensagem, nessas 2 histórias, é essa: o Evangelho pode transformar você. O Evangelho pode transformar a sua vida, como transformou essas 2 pessoas. Você pode se tornar um novo Nicodemos. O homem que entrou naquele ambiente trêmulo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, ele viveu um momento diferente. Um pouco mais à frente, em João 7,50, está registrado o seguinte: Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e nem saber o que ele fez? Nesse momento aqui, os fariseus queriam prender Jesus sem motivo. Foi o que Nicodemos fez? Ele não estava preocupado no que os outros iam dizer a respeito dele. Ele confrontou os amigos deles assim: será que é coerente nós prendermos alguém sem nem ouvirmos? E aqueles fariseus certamente disseram assim: parece que ele está se convencendo. Mas há algo mais sublime da pouca vida registrada na Escritura de Nicodemos. E talvez você nem saiba disso, ou não se lembre. Nicodemos estava entre aqueles discípulos que enterraram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, discípulo de Jesus, quando Jesus morreu, foi pedir o corpo de Jesus para enterrá-lo. E colocou numa tumba novinha em folha. Mas em João, capítulo 19, verso 39, diz o seguinte: e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos
de um composto de mirra e aloés. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus. Aquele que estava na dúvida, agora tinha certeza de que ali estava o corpo do Salvador. E a Bíblia não diz, mas quando Jesus ressuscitou, ele certamente deve ter se alegrado. Você pode se tornar uma nova mulher samaritana. Porque a mulher que fugia da sociedade para não ser vista por causa de sua vida, que esperava não encontrar ninguém, que foi confrontada com o pecado por Jesus. Um pouco mais à frente, no verso 28 do capítulo 4, diz o finalzinho da história dessa mulher, ou a história que nós conhecemos na Escritura. O texto diz que depois que Jesus termina o diálogo com ela, os discípulos chegam. E ali os discípulos ficaram sem entender o que Jesus estava fazendo. Jesus conversa um pouco com eles e a mulher sai. E a Bíblia diz o seguinte: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. O sermão voou. O texto diz assim: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. A mulher que se escondia das pessoas para não ser vista, agora era uma missionária. Foi para a cidade e não se importou em falar da vida que ela tentava esconder. Ela chegou e disse: um homem falou comigo e me disse tudo o que eu vivi, tudo o que eu fazia de errado. Acaso ele não é o Cristo? Aquela pergunta que gera dúvida, que gera busca. E ela foi a responsável pela fé de vários samaritanos, porque o texto mais à frente vai dizer que vários samaritanos foram encontrar com Jesus, eles pediram para Jesus ficar com eles, Jesus ficou por 2 dias, e depois aqueles samaritanos viraram para a mulher e disseram assim: nós não cremos agora por causa das tuas palavras, mas por causa das palavras de Jesus. O que importa é que aquela mulher levou as pessoas para Jesus. O Evangelho pode transformar você. O Evangelho faz com que você, talvez um orgulhoso, cheio de si, com a mente que se julga capaz, ou perante a sociedade, alguma pessoa de uma alta pose, faz com que você perceba a sua necessidade de Jesus. E a luz que você precisa está em Jesus. Talvez você seja um marginalizado da sociedade, mas mesmo assim, a graça é poderosa para alcançar a sua vida. Que essas verdades fiquem no seu coração. Deus ama você. Jesus é o único Salvador. E o Evangelho pode transformar você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te engrandecer. E eu quero te louvar, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, diante da tua palavra, pensarmos em verdades tão maravilhosas. Continua conosco, Senhor, e aplique esta palavra aos corações de cada um de nós que ouvimos esta mensagem hoje. Aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estão em casa ouvindo nesta hora. Oramos a Ti no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Louve conosco. Nós estamos aqui, vamos ficar em pé. Louvar juntos. Você em casa, louve conosco. Te
queridos. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao fim deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos assim estar encerrando, orando e agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade. Eu queria orar, todos nós aqui, orar por você que está em casa. E em especial eu queria apresentar o nome de dois amados irmãos queridos nossos, que nesse momento se encontram carentes das nossas orações. Um é o irmão Carlos Alberto. Carlos Alberto continua na recuperação e queremos orar por ele em especial nesta hora, para que Deus continue agindo na vida dele e opere cada vez mais milagres na vida do seu servo. E o outro nome é o nome do nosso querido irmão Alexandre. O irmão Alexandre nesse momento está no hospital e está numa situação difícil, mas nós cremos num Deus que é poderoso para reverter qualquer quadro e num Deus poderoso e cuidador dos seus filhos. E vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua semana, a nossa semana, abençoe a sua família, a sua casa, a nossa igreja, a nossa comunidade. Que Deus continue dirigindo nossas vidas nesses tempos difíceis, que nós encontremos descanso e conforto na palavra de Deus, porque o Deus Criador, soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família, da sua vida, da sua família e da sua casa. E Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido, nós queremos te glorificar e te exaltar, te agradecer, te louvar, te honrar, elevarmos o teu nome na nossa presença, colocar o Senhor acima de tudo e de todos, Pai, na nossa vida, porque o Senhor é grande, 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 santo, santo, santo. E a tua bondade, misericórdia e amor se alcançam em toda esta terra, em todo este mundo e também na nossa vida. Ó Deus, queremos clamar a Ti pela vida de Carlos Alberto. Ó Deus, nesta hora, vai lá e conforta o coração dele, Pai. Ó Deus, aquece o coração, ilumina a mente dele, que ele possa perceber continuamente que o Senhor cuida da vida dele, tem cuidado e cuidará, no nome de Jesus. E o irmão Alexandre também, Pai, no hospital agora, certamente inquietações há no seu coração, talvez tristeza, lágrimas estejam rolando pelo seu rosto, mas opera um milagre na vida do teu filho, no nome de Jesus. Opera um milagre, Pai, cura, tira qualquer mal do seu corpo, agora nesta hora, no nome de Jesus. A irmã Lana que está lá com ele, Pai, conforta o coração da tua filha e os filhos dele também, desse casal querido, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, usa os médicos para que possam cuidar dele da melhor forma possível, Pai. E abençoa cada um de nós que faz parte desta igreja, a nossa comunidade, o nosso pastor local, os nossos irmãos, Pai, as nossas famílias, cuida de nós continuamente, Pai. Eu oro a Ti por aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Supre cada necessidade no nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Teu Filho. Clamamos a Ti, Senhor. Supre cada uma das nossas necessidades. Nos concede uma semana abençoada, Pai. Permita que nós glorifiquemos o Teu nome com a nossa vida, Senhor, e faz em nós aquilo que é do Teu agrado, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Louvamos a Ti pelo Teu cuidado até aqui, Senhor, e nós Te louvamos, porque de nós mesmos, em nós mesmos não há bem algum, mas o bem que há em nós é tão somente a Tua presença, que é contínua na nossa vida, a luz do mundo e a água da vida que está rodando na nossa vida, no nosso ser, e assim continuará até estarmos diante de Ti naquele grande e glorioso dia. Abençoa cada um de nós, nossas famílias, nossas casas, nossos trabalhos, supre nossas necessidades. Obrigado, Pai, e queremos Te pedir também que o Senhor nos livre do mal. Não permita que a nossa casa sofra contaminação e enfermidade. Nos livre da contaminação desse coronavírus, porque o Senhor pode nos guardar. Mas que continuemos tomando as precauções, porque essa é a Tua vontade. Oramos a Ti no nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.